E eu gostaria de ler com vocês em Efésios 3:20, que diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Quem aqui já se sentiu assim inferior, assim se sentiu assim um zero à esquerda, né? Uma pessoa assim muito comum? Quem já se sentiu assim? Gente, todo mundo, né? É que, assim, que a gente não faz diferença de estar nesse mundo, né? Sente que não faria falta se não estivesse aqui. Quem já se sentiu assim? Né? Eu creio mesmo que todos nós já sentimos isso. Mas hoje aqui eu quero compartilhar com vocês o que Deus pode fazer nas nossas vidas, né? Comigo e com você. Porque por diversas vezes, gente, eu também me senti sem valor nenhum. E em Efésios 3:20, que a gente leu, vamos ler de novo, né? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder, né, que atua em nós. Então Deus, Ele deseja nos usar. Nós somos pessoas comuns, né, mas que nós venhamos a ter alvos e visões incomuns, excelentes, né? E Ele quer escrever uma história através de nós. E nós podemos escrever essa história no Senhor. Você crê nisso? Amém? Porque nós não servimos a um Deus comum. Nosso Deus é excelente, Ele é tremendo, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, né? É um Deus de amor, no seu, assim, e Ele nos deu o seu bem mais precioso, que foi o seu Filho, Jesus, por amor a nós. Nós merecíamos? Não, mas Ele escolheu nos amar, né? E acredite, Ele deseja nos usar. Ele acredita em mim e em você, gente. Isso é tremendo. Olha, muitas vezes a gente não acredita em nós mesmos, mas o Senhor, Ele acredita em nós. E se tem alguém que acredita na gente, é o Senhor. Né? O Senhor, Ele crê que a gente pode dar certo e a gente vai dar certo. Amém? E qualquer um de nós pode ser usado poderosamente pelo Senhor, se a gente crê, né? Se a gente for ousado, e para a gente ter essa visão e alvo em comum, né? A gente pode fazer coisas grandes, extraordinárias, porque Ele falou que a gente faria isso, né? E que essas coisas vão surpreender até mesmo a nós mesmas, quando a gente estiver assim, meu Deus, né? Como Deus me usou em tal área, como Deus me usou com tal pessoa, vai surpreender a gente mesmo isso. Quando a gente fala, né, Deus lá que Ele é capaz de fazer além do que jamais a gente desejar, pedir ou pensar, gente. Então, segundo o seu poder que está operando nas nossas vidas. Então, Ele faz tudo, Ele vai fazer, vai nos usar, assim, a palavra dEle, né, o Espírito dEle, através de nós. Através de nós. Olha que tremendo, né? Nós não merecíamos. E justamente por ser assim, por nosso intermédio, é que a gente precisa cooperar com isso. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Deus já fez a dele e a gente vai fazer a nossa parte. O que significa fazer a nossa parte? A gente tem que ser mais ousado. A gente tem que, sabe? Temos desafios? Temos, mas nós vamos vencer. E talvez você e eu já pensei também, assim, quem Deus quer usar ou quem Ele procura, será as pessoas assim muito inteligentes, intelectuais, né? Assim, alguém famoso, né? Um jogador famoso, alguém famoso na mídia ali, né? Com super talento, né? Mas, e nós muitas vezes a gente se julga a si mesmo como menos, não é verdade, gente? A gente se olha para si mesmo como menos. E quando muitas vezes pessoas comuns, assim como eu e você, quando a gente decide viver uma vida para Deus, gente, a gente vai avançar
vai crescer demais. E Deus com certeza quer que todos sejam usados por Ele. Nessas pessoas famosas, Deus quer as pessoas intelectuais, sim. Ele quer os cientistas, os doutores, mas Ele também quer a dona de casa, Ele quer a diarista, Ele quer os empresários, Ele quer as balconistas, os lojistas, Ele quer os garis, aqueles que recolhem o lixo, Ele quer os bombeiros, os policiais, né, os médicos e assim por diante. Eu e você, Ele quer usar a todos nós. Gente, nós precisamos assim nos dispor a isso, porque Deus, Ele usa quem Ele quer, mas a gente precisa estar disponível para isso. Ele vai nos usar da maneira que Ele quiser, da maneira que Ele desejar. E ali os fariseus em Jerusalém, quando Jesus Ele morreu na cruz e ressuscitou, as pessoas acharam, os fariseus, os religiosos da época, acharam que não iam mais se ouvir falar de Jesus, né? Ia acabar aquela história de Jesus, que ninguém mais ia falar dele. Mas os discípulos continuaram aquilo que ele estava fazendo, assim como nós hoje estamos continuando o Atos dos Apóstolos. Amém? Nós também somos discípulos do Senhor Jesus. E ali quando Pedro e João, depois da ressurreição de Jesus, eles começaram a fazer milagres, ali eles expulsavam demônios, eles curavam as pessoas. E os fariseus ficaram loucos, eles falavam assim, mas quem que são essas pessoas? O que eles estavam pensando que eram? Né? Esses homens, eles eram apenas pescadores, né? João e Pedro, o que estavam pensando? E sabia que muitas vezes as pessoas pensam isso da gente também, né? Quem que é aquela lá? Olha, eu estudei com ela na 4ª série, ou lá no 1º grau. Eu sei o que ela fez de errado, né? Eu sei o que aconteceu com aquela pessoa. Eu trabalhei com aquela pessoa. Olha, aquela ali não é fácil não. Né? Assim como pensaram dos discípulos, as pessoas que os conheciam também. Mas aí eles começaram a falar de onde vinha tanta ousadia. Né? E aquele jeito penetrante deles falar que as pessoas, né, eram curadas e as pessoas se convertiam ao Senhor Jesus. Por que esses homens eram tão diferentes? Eles reconheceram, os fariseus ali da época reconheceram que esses homens tinham andado com Jesus. Assim como as pessoas também vão reconhecer Jesus em nós, amém? Elas vão olhar para nós e vão sentir o perfume de Jesus. Então, acredite em você mesmo, que não é da tua força, mas é o Senhor que faz com que a gente exale esse perfume. Quando a gente está disposta, quando a gente se dispõe, quando a gente fala assim, ó, Senhor, eis-me aqui, usa-me, faça o que o Senhor desejar da minha vida, eu preciso do Senhor. E a gente vai aprender com algumas pessoas comuns na Bíblia e que foram usadas de uma forma extraordinária, como eu e você podemos ser também. E eu sei que vocês já estão sendo usados de uma forma extraordinária, né? Que eu sei algumas histórias aqui, né? Vamos falar primeiro de Miriam. Miriam, irmã de Moisés. Quando Moisés, na época que Moisés nasceu, o faraó havia determinado que cada egípcio deveria matar os meninos que nascessem das hebreias, ali do povo de Deus, porque eles estavam ali no Egito, né? José havia morrido e eles estavam se tornando muitos numerosos, gente, era muita gente do povo de Deus ali no Egito, né? Eles eram férteis, a Bíblia fala que eles estavam enchendo o país ali. E os egípcios, eles ficaram com medo deles serem mais fortes que eles. Aí, era uma forma de parar aquele crescimento, era o que eles estavam pensando, né? Claro que não ia parar o crescimento, né? Porque era o povo de Deus ali. Então, eles estavam matando os meninos, as criancinhas, logo que nascessem. Eles já falavam para as parteiras, sabe? Quando nascesse um menino, para elas matarem aquela criança. Êxodo 1:22 diz assim, ó: então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Essa ordem, claro que colocou em risco a vida de Moisés, ali um bebê. Ele era um bebezinho, mas a estratégia da mãe de Moisés e Miriam, a sua irmã, gente, salvou a vida dele.
né? E ele foi o libertador do povo ali, mais tarde, quando ele era adulto. Não foi fácil para elas. Agora, eu queria que você se imaginasse no lugar daquela mulher. Ela teve uma criança, um filho, homem. Ela sabia que iam matá-lo. Imagina o desespero dessa mulher. Você lá com o bebezinho, né? E você sabia que aquele bebezinho ia ser morto porque era um menino, havia nascido um menino. E o que aconteceu? Ela colocou o bebê, todo mundo sabe a história, né? Ela fez um barquinho, até chamado Moisés, hoje, que carrega as crianças, né? Por causa disso, né? Um cestinho de junco, né? Colocou ali o Moisés bebê, e a Miriam ficou olhando onde ele ia, sabe? E foi dar bem ali com a filha do faraó. E a Miriam foi lá perto, ela ficou perto olhando, né? A filha do faraó viu aquela criança, já se apaixonou, né, gente? Ela olhou aquela criancinha e falou, não, vou pegar para mim. E trouxe o menino para ela, e a Miriam convenceu a filha do faraó a ficar com aquela criança. Gente, Miriam, ela tinha 12 anos nessa época aqui. Ela foi usada por Deus para manter o libertador dos judeus vivo ali. Gente, ela foi usada para manter Moisés vivo. E se ela não tivesse obedecido à voz do Senhor, falou assim, todo mundo está morrendo, todos os meninos estão morrendo mesmo, o que eu posso fazer? Né? Eu vou aceitar isso. Ela não aceitou, e nem a mãe dela. Elas obedeceram à voz do Senhor, né, quando ouviu no coração delas. E se ela rendesse assim ao medo, porque pense, daria medo, né? É que tudo deu certo. Deu certo da filha, né, pegar ele ali, deu certo dela falar, convencer a filha do faraó a ficar com ele. Mas e se prendessem ela? Se desconfiassem que ela que tinha feito isso com a mãe dela, sabe? Elas poderiam ter sido presas, ela poderia ter sido morta também. Então aquilo, imagina os sentimentos, as emoções da Miriam, né, e da mãe dela também. E ainda ela convenceu, né, ela convenceu a filha do faraó a chamar a própria mãe, a mãe de Moisés, que ficou cuidando dele, que amamentou Moisés e tudo. Gente, foi demais. Ela foi em frente, ela foi ousada, né? E ela foi usada por Deus. Por quê? Ela se deixou ser usada por Deus. A gente tem que se deixar ser usada por Deus. Porque muitas vezes Deus fala ao nosso coração, mas a gente pensa assim, eu não sou capaz, eu tenho vergonha de falar. E o que vão pensar de mim? Por que eu vou falar isso? Né? Então, diariamente, gente, a gente pode passar por situações onde a gente pode ser usada por Deus, mas a gente vai, ficar com medo e vai dando um passo para trás. Né? A gente pode ajudar tanta gente. A gente tem um tesouro. A Bíblia fala que a gente tem um tesouro dentro de nós, gente. Esse tesouro, ele tem que sair. Sabe, a gente não pode só guardar com chave o nosso tesouro e ficar aqui, não. A gente tem que escolher ser bênção. A gente pode escolher ser bênção ou não. Amém? Quantas vezes você já ficou com vergonha de orar com alguém? De falar, você quer que eu ore por você? Eu já fiquei, gente. Eu sei porque eu estou falando. Né? Tipo de pensar, o que essa pessoa vai falar? Quer que eu ore? Já quer me converter. Né? A gente começa a pensar assim, não. Gente, só o não a gente já tem. Né? A gente tem que ser mais cara de pau, mais caruda. Né? Então, a gente pode ser rejeitada. Eu já fui rejeitada quando quis orar, quando quis ajudar alguém. Mas a gente tem que romper, gente. Mesmo se a gente for rejeitada, a gente vai falar, não, eu fiz a minha parte. Eu tentei. Amém? Vamos falar agora de Raabe, que foi outra pessoa usada tremendamente por Deus. A gente sabe que Raabe, ela era uma prostituta ali na cidade de Jericó. Ela era uma mulher rejeitada pela sociedade, gente. Ela era uma prostituta, imagina como que ela era rejeitada. Né? Ela não tinha muita educação, assim, ela não era culta, não tinha conhecimento também de Deus, assim como as outras mulheres que a gente lê na Bíblia, né? Ela queria mudar de vida e ela mudou, ela decidiu mudar de vida. A gente sabe que depois ela fez escolhas que agradaram ao Senhor.
ela fez escolhas certas, porque ela já tinha ouvido falar no Deus vivo, no Deus de Israel. Ela tinha ouvido falar no Deus que fazia milagres. E ela jamais poderia imaginar que um dia ela estaria frente a frente, com 2 espias, 2 israelitas, e queriam precisar da ajuda dela. Por quê? Gente, ela era uma prostituta. Quem queria precisar da ajuda dela? Quem queria precisar? Ela, sabe? E quando ela viu aquela oportunidade, não, Deus quer me usar. Eu sou alguém. Deus quer me usar a minha vida. E ela foi em frente e rompeu nisso. E apesar do medo que ela possa ter sentido também, ela ajudou-os a se esconder ali. Deus lembrou-se dela, gente, segundo a sua fé e não segundo o que ela era. Não aquilo que ela era, Porque, gente, a gente não pode ver do passado. Muitas pessoas hoje não são felizes e não rompem em Deus, porque não consegue se esquivar do passado, está lá grudado com o passado. Sabe, como um elástico aqui, avança um pouquinho, mas volta mais um tanto, aí depois avança, volta. Não, a gente tem que largar o passado, é passado, ficou lá. Deus já cobriu com seu sangue aquele passado. Nós somos novas criaturas, nós somos filhos e filhas amadas do Senhor. Amém? Raabe não permitiu que o medo afetasse sua fé e a sua confiança de ser salva por ele. A história bíblica de Raabe, a prostituta, mostra que nenhum de nós é insignificante para Deus. Todos nós temos um lugar em Deus. Ela superou o passado dela. Você também pode superar o seu passado. Você que está me ouvindo, você pode superar o seu passado. Ela passou a amar ao Senhor. Gente, olha que tremendo. Ela é mencionada na genealogia de Jesus. Não é para qualquer uma não, Ela casou-se, ela teve uma família, ela foi mãe de Boaz. Vocês lembram de Boaz? Foi ancestral de Davi e de Jesus. Boaz foi pai de Obed, avô de Davi. Gente, ela era da linhagem ali de Jesus. Raabe foi uma das únicas mulheres citadas na galeria dos heróis da fé. Em Hebreus 11, 31 é falado sobre Raabe. Diz assim, pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Pela fé, aquela mulher, ela teve fé. Então não importa, o quão foi seu passado negativo, o que você fez no passado, sabe? Não se deixe condenar. Você já pediu perdão para o Senhor? Você já foi diante do Senhor? Então você está lavada, redimida por Ele. Deus sempre terá um novo começo para você, E assim como Raabe, você pode ter um passado, mas você também pode ter um futuro, assim como ela teve, pela frente. Então supere o seu passado, avance, não fique parada, não fique estacionada, estagnada, não viva do passado, siga em frente, não desista de você, porque a primeira pessoa que desiste da gente é a gente mesmo, não é verdade? Então não podemos desistir de nós mesmos, nós temos que avançar em Deus. A última pessoa, que eu vou te dar exemplo também, Timóteo. Gente, Timóteo foi aquele que estava ali ligadinho com Paulo. A gente até podia também falar de Paulo. Paulo era um perseguidor, do povo de Deus ali. E ele teve um encontro com o Senhor Jesus e foi totalmente mudado e foi usado por Deus, porque ele se deixou também ser usado por Deus. Ele era alguém culto, ele era uma pessoa. Quando ele tinha por professor Gamaliel, que era alguém muito culto ali na época. Então a gente vê assim, Paulo, uma pessoa que se deixou ser ministrada pelo Senhor, moldada, teve que mudar tudo, ele foi transformado. Ele pensava de uma maneira e o Senhor Jesus o mudou completamente. Assim como Timóteo também, que foi achado de Paulo ali. As últimas palavras
que o apóstolo Paulo foram registradas dele, antes, né, do sofrimento dele, antes da morte dele, foram escritas para Timóteo, a quem ele chamava de meu amado filho. Ele tinha um carinho muito especial por Timóteo. O pai de Timóteo, o pai biológico, né, de Timóteo, era grego, e a sua mãe, Eunice, era judia. A história de Timóteo, gente, tem em vários lugares da Bíblia. Está lá em Atos 16, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Né? A gente vê toda a história dele. Ele foi convertido ao Senhor Jesus ainda bem moço, bem jovem, porque a Bíblia fala que ele era bem jovem. E através de Paulo, do ministério de Paulo ali. Na primeira viagem missionária que Paulo teve, que ele foi apedrejado em Listra, cidade natal de Timóteo, talvez Timóteo até tenha visto esse apedrejamento, né? Talvez ele tenha visto o que aconteceu com Paulo, né? O fato ali que aconteceu. Na viagem seguinte de Paulo também, que ele visitou Listra outra vez, ele levou Timóteo com ele. Então, desta forma começou esse ministério de um jovem que se tornou um dos maiores ministérios apostólicos do primeiro século. Ele era apenas um jovem. Ninguém dava nada para ele. Nem como muitas vezes as pessoas olham para algum jovem e não dá nada. Mas a gente precisa, olha, esse jovem, né, vai ser, Deus vai usar tremendamente. A gente tem que olhar assim. E mesmo que aquele jovem, você não vê tanta coisa assim, você vê tantas coisas erradas que ele faz, mas a gente começa a profetizar sobre a vida dele. E ele vai ser aquilo que Deus sonhou para que ele seja. Amém? Se você tem um filho, uma filha, profetize sobre a vida do seu filho. Muitas vezes a gente olha só o que a gente enxerga, né? O que a gente vê. Mas a gente tem que enxergar além do que a gente vê. A gente tem que enxergar pela fé o que os nossos filhos serão em Deus. Amém? E foi esse jovem, né, que Paulo ansiou por ver em suas últimas horas. A gente vê lá nas cartas dele, ele estava assim, querendo ver. Em 2 Timóteo 4:9, ele diz assim, procura vir ter comigo depressa. Olha como Paulo falou. Ele estava lá em Roma, nas horas finais dele, e ele queria Timóteo do lado dele. Gente, Paulo já era um senhor bem idoso, e a gente vê que ele queria um jovem perto dele, porque esse jovem ousou querer mais de Deus, e ousou, né, assim, ser disponível para Deus, no que Deus quisesse fazer da vida dele. Eu creio que Timóteo, ele cresceu muito, gente. Timóteo, se você for ver lá nas cartas, de 1ª e 2ª Tessalonicenses, logo no comecinho, você vai ver que Timóteo ajudou Paulo a escrever. Olha só, essas cartas. Mais tarde também ele ajudou a escrever 2 aos Coríntios. Timóteo estava ali com Paulo escrevendo. Ele foi dirigido, também enviado com tarefas ministeriais específicas por Paulo ali. A gente vê lá em Coríntios 4, em Coríntios 16, Paulo fala da sua intenção de mais tarde mandar Timóteo outra vez para Filipos, que está lá em Filipenses. Gente, a gente vai ouvir falar muito de Timóteo. Se você ler as cartas, você vai ver como Timóteo é falado. Comece a marcar onde está falando de Timóteo, e você vai ver quantas vezes Paulo fala ali de Timóteo. Ele viajou também com Paulo para Jerusalém, está lá em Atos 20. Ele ficou ali com ele. Em Filipenses também 1, fala dele. Filipenses 2, Colossenses 1, Filemão 1. Né, estava com ele durante o seu julgamento. Né, Timóteo estava ali com Paulo. Ele possivelmente foi preso também, numa das vezes com Paulo, porque em Hebreus 13:23 menciona que Timóteo tinha sido solto. Então, se ele tinha sido solto, é porque ele tinha sido preso, né, gente? Então, a gente vê que ele tinha sido preso por Paulo também. E incrível que a gente esteve naquela prisão dele, né? Gente, a prisão onde Paulo estava, o lugar onde ele ficava era menor que esse púlpito, não era? Assim, um lugar assim para baixo, é a mesma coisa se fosse embaixo aqui. Um lugar úmido, frio, sabe? Um lugar assim, onde quando
as águas subiam ali, encharcava tudo, ele ficava no meio da água. Gente, muito triste o lugar. Ele não via a luz do sol, porque era embaixo da terra, sabe? Então, Paulo sofreu tanto e ele escreveu cartas ali. Né, gente, como a gente tem que ser grato a este homem. E a Timóteo também, que sofreu também com ele. Timóteo, ele voltou a Éfeso, para onde Paulo lhe escreveu as 2 cartas, recomendando-lhe que ele voltasse para Roma para estar com ele. Quando a gente já leu em 2 Timóteo 4:9, né, que ele fala assim, vem estar comigo depressa. A gente pensa assim, a gente não sabe se ele chegou a tempo de estar com Paulo. Será que ele chegou a tempo? Às vezes eu fico pensando, será que deu tempo de Timóteo de estar nas últimas horas ali com Paulo? Né? E depois da morte de Paulo, a igreja ali de Éfeso ficou sob a supervisão de Timóteo. Timóteo ficou como pastor ali, né? E no decorrer assim da sua trajetória, a gente vê assim que Timóteo lutou contra a sua natureza tímida e reservada. A gente não vê assim falar de Timóteo muitas coisas assim que ele fazia assim, mas ele era reservado ao mesmo tempo ousado, né? Porque ele estava ali com Paulo. A gente vê também que algumas pessoas o trataram com desprezo devido à sua juventude, né? Muitas vezes achavam que ele era imaturo, né? Em certa ocasião também ele foi incapaz de corrigir alguns erros da igreja de Corinto, quando Paulo o enviou para lá. Eu vejo mesmo a imaturidade, a idade, pode ter acontecido isso, mas vemos assim que ele sempre obedeceu e honrou a Paulo como mentor. Né? Então a gente tira muitas lições da vida de Timóteo. A primeira, para o jovem, né? A juventude não serve de desculpa assim, para a gente deixar de crescer. Sou muito jovem, né? Quem que vai me escutar? Olha, quando Deus ele quer agir sobre alguém, pode ter a idade que for, pode ser criancinha, pode ser bebê, pode ser quem for. Se a pessoa se dispuser a isso, Deus vai usar. Amém? Não importa a idade. E você, jovem, você pode vencer, você pode ser usado por Deus. Você, sênior, você também pode ser usado por Deus. Aonde você está, Deus pode te usar, né? Todos nós podemos ser usados pelo Senhor, da maneira que Ele quiser. É só a gente se dispor. É só a gente abrir o nosso coração, estarmos disponíveis para Ele, né? Em todo o tempo, basta a gente querer, gente. É só querer, né? E isso é o bastante para Ele agir através de nós. Basta o nosso querer. Você querer mais de Deus, basta isso. E eu não estou falando assim, quando eu falo assim, você querer mais de Deus, o que a gente pensa quando a gente fala querer mais de Deus? Eu quero ser abençoado, né? Não estou falando de ser abençoado. Estou falando de querer servir mais a Deus. Você quer? Quem quer servir mais a Deus aqui? Né? Se a gente desejar isso ardentemente, nós vamos conseguir, né? Porque a nossa, assim, inexperiência, insuficiência, muitas vezes a nossa falta de habilidade não deve nos afastar daquilo que Deus quer para nós. Ele mesmo vai nos capacitar. Muitas vezes a gente vai achar assim, olha, eu não tenho capacidade para isso, eu não tenho habilidade, eu não tenho talento. A gente acha que a gente não tem, mas Deus, que é o Deus de todas as coisas, né? Ele que é o Senhor de tudo, Ele vai nos capacitar e vai trazer em nós as habilidades, os talentos, e a gente vai agir na unção do Senhor. Gente, quando a gente se deixa se envolver na unção do Senhor, Ele nos usa. Timóteo, ele avançou mesmo quando ele parecia que ia dar errado, né? Ou fracassar. Ele não parou, ele não retrocedeu. Assim comigo e com você, nós não vamos parar, nós não vamos retroceder. Vamos ver a recomendação que Paulo escreveu para ele, gente. Lá em Filipenses 2, 19 ao 22, diz assim, Filipenses 2, 19 ao 22. Paulo falando, espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente. Ele estava falando com a igreja lá de Filipenses.
para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Aí ele fala assim no 20, olha que lindo que ele fala no 20. Ó, não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Olha, gente, que lindo. Não tenho ninguém como Timóteo. Ele ama tanto vocês, eu vejo isso nele, é isso que Paulo está falando, né? Pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado de seu pai. Olha que lindo, gente. Que a gente venha servir mesmo esse Deus. Aprovados, assim como Timóteo foi. Lembre-se assim sempre que nós somos pessoas comuns, mas nós temos alvos em comuns. Os nossos alvos são celestiais, né? São alvos do céu. São assim que a gente nem imagina, a gente nem consegue pensar o que Deus quer fazer com a gente, né? E a gente vai usar Deus, vai deixar Deus nos usar da maneira que Ele quiser, e Ele vai usar cada um de nós diferentemente, né? Porque nós servimos a um Deus excelente, sem igual, e lembre-se do seu valor. Quando a gente pensa, é até assim, se a gente for pensar, quando a gente fala assim, eu não tenho valor, a gente está desvalorizando o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, Ele morreu na cruz por mim e por você. Nós temos um valor de sangue, gente. Nós valemos muito, nós valemos o sangue de Cristo ali naquela cruz. Então nós valemos muito, nós temos valor. Então quero ler de novo para vocês Efésios 3, o 20 e o 21, que diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém.